gente começa a edição de hoje falando sobre a recomendação do Ministério Público do Amazonas à Prefeitura de Manaus. O MP quer tornar obrigatório o curso de formação de conselheiros tutelares aqui na capital. A Sara Alencar está ao vivo e tem os detalhes para a gente. Oi, Sara, boa noite para você. Já sabemos aí o motivo dessa recomendação? Boa noite, Rosi. Sim, nós já sabemos o motivo dessa recomendação. Por causa de uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal que prevê Perdão, só um minuto. Rosi, então, novamente, a recomendação é por causa de uma preocupação do Ministério Público quanto a uma lei que desobriga os conselheiros tutelares que desejam disputar a reeleição este ano de fazer uma prova que... Perdão, Rosi, eu estou tendo um problema com o meu retorno, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Peço perdão a todos que estão nos assistindo. Vamos lá, Rosi. O Ministério Público está preocupado com uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal, que desobriga os conselheiros tutelares que desejam disputar a reeleição este ano. Essa prova, ela vai prover, né, o conhecimento da... Essa prova, ela deve... Só um minutinho, Rosi. Vamos lá. Essa prova é para prever os conhecimentos de quem vai atuar frente aos casos, né? Essa lei ela foi aprovada no dia 18 de junho. Para o Ministério Público é importante que todos façam essa prova, já que muitas vezes esses conselheiros vão atuar em casos aí de extrema vulnerabilidade, né? Então, os dois órgãos, o Ministério Público e a Câmara Municipal, se reuniram na manhã de hoje e o que ficou definido, segundo o que foi informado pelo presidente da Câmara, Joelson Silva, é que eles já vão trabalhar junto à Procuradoria-Geral, né, para regularizar alguns itens considerados divergentes pela Procuradoria, né? Portanto, essa lei ela vai passar por um novo processo e tudo vai ficar ajustado antes da realização das provas para a eleição deste ano. Em nota, a Prefeitura de Manaus divulgou que quem vai ficar responsável por esse curso e a realização dessas provas é a SEMASC. Obrigada, Sara, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Boa noite. O Detran Amazonas anunciou na manhã de hoje alterações no processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação. A expectativa do governo federal com as mudanças que devem começar a valer já em setembro é diminuir aí os valores para quem precisa tirar o documento. Entre as mudanças determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, as aulas no simulador não são mais obrigatórias. Além disso, foram anunciadas reduções para as cargas horárias. Na categoria B, passa de 25 para 20 horas. Também teve diminuição no número de horas nas aulas noturnas, que antes correspondia a 20% da carga horária de cada categoria. Ou seja, na categoria A eram 4 horas noturnas, na categoria B, por conta das 25 horas aula, eram 5 horas noturnas. Hoje passa a ser de 1 hora aula noturna para ambas as categorias, tá? Então o condutor vai precisar fazer apenas 1 hora aula noturna para cumprir a carga horária para obter a sua CNH. Além disso, para quem quer conduzir ciclomotor, precisava fazer a mesma carga horária da categoria A, que é um total de 20 horas de aulas. Agora passa de 20 para 5 horas e 1 hora noturna. Tem uma regra de transição também que a resolução traz nesse aspecto, que nesses próximos 12 meses, a partir da vigência dela, aquela pessoa que pretender tirar autorização para conduzir ciclomotor, ela não vai precisar fazer nem aula teórica, nem aula prática. Ela vai poder fazer diretamente o exame. Caso ela reprove, ela vai ser obrigada a fazer tão somente as aulas práticas. Ainda de acordo com o Detran, deve aumentar o número de vagas para as provas práticas. Por exemplo, hoje são cerca de 500 vagas que são ofertadas e esse número deve aumentar para 1.365 vagas. Isso porque uma pessoa, quando ela faz a primeira vez a prova, se ela não consegue passar,
ela precisa remarcar de novo e ela espera em média de 2 meses. A expectativa é que essa pessoa espere apenas 30 dias. E a placa Mercosul vai sofrer alterações e será obrigatória apenas em casos específicos. Porque você, quando tinha o focava a placa, você não conseguia visualizar com 100% de clareza os caracteres. Então isso foi retirado, além do pagamento do royalties também para facilitar na fiscalização. E outro elemento gráfico também que foi retirado foram as ondas sinusoidais, que são elementos imperceptíveis, mas são mudanças até importantes também, né, que visa minimizar os custos e também facilitar a fiscalização. As mudanças estão previstas para acontecer a partir do dia 14 de setembro. O diretor-presidente do Detran diz que depois de tantas alterações, é possível que haja redução de custos para quem pretende tirar a habilitação. O aluno é cobrado por cada hora-aula que ele pratica, né, na utilização daquele veículo ou do simulador. Então, quando você reduz 5 horas-aulas no processo de categoria B, que é o mais procurado, a gente imagina que o mercado vai atender essa redução e vai entender que ele precisa reduzir os valores. O mercado vai regular isso, como o próprio governo federal disse, mas a expectativa é que certamente teremos reduções por conta diretamente da redução da carga horária e também da retirada da obrigatoriedade do simulador, que trazem naturalmente custos ao CFC. Então, certamente teremos uma redução sim, não sei se a médio ou longo prazo. E começa amanhã no Fórum Enoque Reis o julgamento dos réus da Operação Alcateia. Nessa primeira etapa vão ser julgados 5 acusados de homicídio e tentativa de homicídio. A Operação Alcateia foi deflagrada pela Polícia Civil para prender civis e policiais militares que estariam aí envolvidos em mais de 30 homicídios ocorridos em Manaus a partir da madrugada do dia 18 de julho de 2015. O caso aí ficou conhecido como Fim de Semana Sangrento. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Amazonas, os homicídios foram para vingar o assassinato do sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias, no dia 17, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Um forte esquema de segurança foi montado para o julgamento dessa terça-feira. E além desse processo, outras 11 pessoas vão ser julgadas depois, algumas delas envolvidas em mais de um crime. E você vê agora o resumo de notícias. E motoristas foram flagrados sob efeito de bebida alcoólica entre a noite de sexta e a madrugada desta segunda-feira. A Operação Lei Seca do Detran também apreendeu em torno de 50 carteiras de habilitação e registros de veículos irregulares. Agentes da inteligência participam de cursos sobre novas técnicas de investigação sobre o crime organizado. A capacitação é inédita no Amazonas e a expectativa é aperfeiçoar o trabalho de desarticulação de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. E 507 prisões de suspeitos de praticar roubos foram feitas em Manaus de janeiro a maio deste ano. De acordo com a Secretaria de Segurança, houve um aumento de 35% dessas prisões em relação ao ano passado. A Secretaria apontou ainda que, nesse período, foram registrados mais de 17 mil roubos, enquanto que, na mesma época, foram registradas mais de 19 mil ocorrências desse tipo na capital. Matheus Muniz Ferreira foi condenado a 46 anos de prisão em regime fechado pelo duplo latrocínio do casal Kazuyasu Takano e Maria Soliane Alves Vieira, ocorrido em junho do ano passado. O crime foi numa floricultura no Parque das Laranjeiras, na zona norte de Manaus. Matheus foi condenado por matar o casal a golpes de machado e roubar R$600 e aparelhos de telefone celular das vítimas. A sentença foi proferida no último dia 12 de junho, um dia antes do crime completar um ano. A defesa de Matheus já recorreu da sentença. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, solicitou o afastamento do cargo por uma semana para tratar de assuntos particulares.
A licença será tirada de 15 a 19 de julho e foi autorizada por despacho presidencial publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o afastamento de Moro se trata de uma licença não remunerada prevista em lei. A um site de notícias, um auxiliar da pasta informou que a licença já estava sendo planejada desde que o ministro assumiu e não tem nada a ver com o cenário atual de pressão sobre Moro relacionadas às supostas trocas de mensagens com procuradores. Mais detalhes você pode acompanhar acessando o portal acritica.com. E foi assinada hoje no município de Careiro uma carta aberta de intenções para a repavimentação de um trecho já licenciado da rodovia BR-319, que fica entre a sede do município e a comunidade Igapoaçu. Vários órgãos assinaram a carta e as discussões foram mediadas pelo Ministério Público Federal. Segundo o documento, o trecho C da estrada que liga Manaus a Porto Velho, que vai do quilômetro 177 ao 250, é o mais crítico e precisa de uma intervenção imediata. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis já autorizou a execução das obras e serviços necessários em todos os trechos e, por isso, os órgãos cobram a agilização de providências administrativas para começar as obras de pavimentação e reconstrução da rodovia. A carta pede ainda a criação de uma área de proteção ambiental pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente no trecho C, como forma de reduzir os impactos ambientais das obras de recuperação. O Fórum da BR-319 coincidiu justamente com o início das atividades de retorno do Ministério Público Federal ao Careiro. Até quarta-feira, servidores e procuradores da República vão fazer várias inspeções e reuniões nas zonas rural e urbana do município para verificar justamente o cumprimento de diversas recomendações apresentadas pelo órgão a gestores públicos locais durante a primeira visita do projeto em junho do ano passado. Você vai ver a seguir, micro e pequenas empresas ajudam a aquecer o mercado de trabalho. Os detalhes daqui a pouco, agora são 7 horas e 45 minutos.